Esta noite é a noite das noites do ano litúrgico. Todo ano litúrgico, ele brota do que é celebrado nesta noite. Uma espécie de fonte do sepulcro aberto, de onde emana as graças que são derramadas sobre os cristãos ao longo de todo o ano litúrgico. É o ponto de convergência de todo o ano litúrgico. Nesta noite da vigília da Páscoa, nós celebramos, experimentamos e testemunhamos a ressurreição do Senhor. A palavra de Deus desta noite tem por objetivo retomar aquilo que a gente chama de história da salvação. Desde a criação do mundo, como nós acompanhamos o longo texto do poema bíblico da criação, de Gênesis 1 até 2, 4a, que fala da criação do mundo. Na sequência, o texto que fala, segundo a consciência dos judeus, da origem deles, do nascimento deles enquanto povo, então da criação do povo judeu enquanto povo, e essa consciência de enquanto povo, na libertação, na Páscoa libertação do Egito, e na sequência tem a travessia do deserto e a aliança que Deus estabelece com aquele povo. Depois, na sequência, acompanhamos o texto de Ezequiel, um pouco mais à frente na história, que fala exatamente da não observância dos mandamentos e da consequência da não observância da aliança e dos mandamentos, que foi exatamente o fato do povo de Deus se tornar escravo, exilado na Babilônia. O exílio da Babilônia é, segundo a compreensão do povo judeu, também uma morte enquanto povo. Todas as vezes em que estiveram assim, escravos e exilados, os judeus tinham uma consciência de, enquanto povo, estarem mortos. Por isso, o retorno do exílio da Babilônia, que é a grande promessa do texto de Ezequiel, o terceiro texto lido hoje, é também um anúncio de ressurreição. Uma ressurreição enquanto povo. Escravos na Babilônia, estamos mortos. Libertos da escravidão da Babilônia e retornando à nossa terra, renascemos. Voltamos, portanto, a ser um povo livre, renascido, portanto. E aí, na sequência, a gente não acompanhou aquela sequência das tantas leituras, em virtude das limitações, restrições do nosso tempo, nós já tivemos a oportunidade de acompanhar uma reflexão acerca da própria ressurreição de Jesus, além do fato histórico, né? A gente celebra na noite do sábado a Páscoa, a ressurreição, sob uma perspectiva bastante histórica, enquanto a do domingo, a missa de amanhã, tem uma perspectiva bastante teológica, de compreensão do sentido da ressurreição. Hoje é de testemunho do fato da ressurreição e da experiência do fato. E amanhã, como acontece com o Natal, a mesma lógica. O texto da noite da missa do dia 24 é mais voltado para o Natal histórico, testemunho histórico do Natal e a nossa experiência atualizada do Natal. E amanhã, do dia seguinte, do dia 25, já tem uma reflexão com outro teor, mais teológico, né? Aquele texto de João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Uma lógica muito semelhante acontece entre a missa de hoje à noite e a missa da manhã do domingo da ressurreição. Na reflexão feita por Paulo, no texto aos Romanos, está claro que Paulo faz uma relação entre a morte de Jesus como morte da nossa morte. Como eu sugeri no tema da homilia de ontem, que eu partilhei com vocês, entre aspas, coloquei porque é o trecho de uma música, eu botei: morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Em outras palavras, a reflexão de Paulo está dizendo que Jesus morre a morte humana, não como quem é engolido, mas como quem vai ao encontro para matá-la. E assim vencer este grande nó da existência humana, criado não por Deus, mas consequente do pecado. Então Jesus vai lá desatar este nó da condição humana que era a morte
Ele morre a nossa morte para matar a morte e abrir um horizonte de vida. Por isso, Paulo, no versículo 8 ali, mais ou menos, salvo engano meu, diz que temos que morrer com Cristo. E Paulo usa, inclusive, a estrutura condicional. Se morrermos com Cristo, ressuscitaremos com Ele. Ou seja, se houver em nós a disposição de fazer Páscoa com Jesus, ou da Páscoa de Jesus a nossa Páscoa, então nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele também. Alguns autores, amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas alguns autores trabalham a ressurreição de Jesus, uma categoria muito interessante, dizendo que a gente, ao desejar Páscoa, deve desejar ao outro, não que ele recorde alguma coisa que aconteceu há muitos anos atrás, mas desejar ao outro que ele seja capaz de fazer da Páscoa de Jesus a ressurreição dele na ressurreição de Jesus, ou seja, mais do que a recordação de um fato histórico, é a experiência atualizada da mesma força vivificante do Espírito Santo de Deus, sopro criador, sopro que abriu o mar para o povo atravessar a noite toda, diz o texto, o sopro recriador, sugerido inclusive em textos do Ezequiel, nos ossos ressequidos, para falar da promessa do retorno da Babilônia, e sopro ressuscitante, que ressuscita o corpo humano morto de Jesus do sepulcro e ressuscita Jesus, ressuscitando em Jesus a condição humana. A ideia é que a gente entenda e experimente a ressurreição de Jesus como nossa ressurreição ao celebrarmos a Páscoa na ressurreição de Jesus e, portanto, como disse Paulo, ressuscitarmos com ele. Eu desejo a todos que esta Páscoa, que se estende por 7 semanas, é dos tempos litúrgicos aquele que tem o maior tempo de colheita de frutos, porque é a maior das festas litúrgicas. Então a Páscoa se estende por 7 semanas, 49 dias. No 50º, nós celebramos o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, e em cada um destes domingos nós somos convidados a fazer da Páscoa de Jesus a nossa Páscoa. Cada um destes domingos é Páscoa. Hoje eu partilhei com vocês, nos grupos da paróquia, uma leitura de um autor anônimo do quarto século, Uma Riqueza. Tiveram oportunidade de dar uma olhadinha? Que coisa bacana, né? Falando da espiritualidade do sábado. Mas, ao final de contas, o que foi que aconteceu no sábado? Aí o texto sugere a descida de Jesus à mansão dos mortos, porque os judeus, a escatologia, a compreensão de vida eterna dos judeus era mais ou menos assim. O justo, quando morria, ia para a mansão, o lugar do descanso, a morada dos justos. Mas não havia a ideia de uma recompensa póstuma de céu, isso não está presente na teologia judaica. Está presente a condenação para quem foi ímpio, que é o Sheol, né? E um lugar ali onde ficavam os justos, parecido com o nosso conceito de mansão dos mortos. É um conceito cristão que tenta plasmar essa ideia, que está presente no credo, né? Desceu a mansão dos mortos, a gente não reza no credo? E aí o texto diz, tenta narrar de uma maneira, tem até alguma poesia ali, eu percebo um estilo interessante, a descida de Jesus à mansão dos mortos. Aí Jesus vai lá acordar o povo, porque a ideia dos judeus era que estava todo mundo lá num sono, no descanso dos justos. Aí Jesus chama Adão e diz, acorda homem, tu que dormes, eu sou a vida, vim para, né? E é assim Jesus vai não só a Adão, mas a Abraão, o primeiro pai, a Moisés, retoma toda a história da salvação e vai, então, levar para a condição da eternidade, do céu, aqueles que esperavam pela ressurreição de Jesus para comungar dessa condição. Há uma sugestão histórica aqui muito interessante, que é a ideia de que Jesus ele veio num determinado tempo da história.
Estes que morreram deixaram a limitação, o aprisionamento da história, mas não experimentaram na condição de paz na fé, primeiro homem, libertador, salvação até que Jesus, entrando na história, morresse por nós. Não houve salvação em Cristo antes do sacrifício histórico de Cristo. Não sei se me faço entender. E aí tem uma coisa bonita aí, enorme, a grandeza disso é enorme, né? E a graça que nós temos de ter nascido depois de Cristo, a gente não precisa tirar um soninho e ficar esperando nos sonos dos justos, né? Mas nós temos acesso à ressurreição que já nos foi oferecida, porque nós temos uma data de nascimento pós-Páscoa de Jesus. Quem não teve nascimento, quem é pré-pascal, precisou esperar. Quem é pós-pascal, que é o nosso caso, nós somos salvos, nascidos, já batizados e depois redimidos em Cristo. Isso dá pano para manga. Mas, assim, se alguém quiser ler um pouquinho mais sobre a ressurreição, eu aconselho um texto de um francês que já tem em português traduzido, chamado Dirvel, chama A Ressurreição. Poxa, que maravilha, assim, falando sobre a ressurreição. Neste período das 7 semanas da Páscoa, cada dia eu vou colocar lá nos nossos grupos um texto da tradição da nossa fé, das catequeses antigas, primeiro século, segundo século, terceiro século, todas pascais, todas narrando, falando sobre a experiência da Páscoa, o sentido da Páscoa nas comunidades primitivas. Uma riqueza não vamos deixar de aproveitar. Desejo a todos uma santa, abençoada e Páscoa de ressurreição. Vamos ficar de pé.